Gleise, primeiro, queria te dizer que antes de você chegar, a gente estava aqui falando sobre o caso do Pilha, né? Assim. Trouxe o irmão dele, o Érico Grassi, deu uma entrevista agora. Entre outras coisas que ele disse, ele confirmou todos os dados da entrevista. E aí fica muita gente assim, e o que o PT está fazendo? O que o PT está fazendo? E ele disse que o PT tem sido muito solícito esse tempo todo, se colocou à disposição, está trabalhando na ajuda para a solução do caso, citou o nome de vários deputados que estão fazendo esforço. Agora mesmo, você que é da Câmara deve estar sabendo já, mas foi solicitado pela Presidência de Direitos Humanos a apuração imediata da denúncia de agressões do Pilha na prisão. Enfim, eu queria te ouvir, como é o assunto mais quente aqui da nossa bolinha, está todo mundo falando disso, queria te ouvir um pouco disso para a gente poder entrar nos temas gerais. Claro. Não, primeiro uma situação muito, muito difícil, né? Isso que aconteceu ao Pilha. E, de fato, nosso pessoal tem conversado, nós estamos com um grupo de deputados que tem acompanhado, Paulo Pimenta tem coordenado isso, mas tem outros deputados também, para a solidariedade e para o acompanhamento do caso também. Então, desde o início, com os advogados do PT, depois a família também colocou advogado, mas com os advogados do PT fizemos um pool para tentar a gente primeiro soltar o Pilha, né? Tirar o Pilha de lá onde ele estava, porque era uma situação, aqueles 5 meninos foram presos, só ele ficou, e nós ficamos num desespero aqui para tentar libertá-lo até que foi conseguido agora essa questão da prestação de serviço e ele ficar numa unidade prisional diferente. E essa denúncia da tortura é uma coisa pavorosa, né, Rovai? Então, a Comissão de Direitos Humanos está pedindo realmente informações, deve fazer sessão sobre isso, e também a Comissão de Direitos Humanos do Distrito Federal, na Assembleia aqui do Distrito Federal, vai tomar providências. Nós estamos mobilizando nesse sentido, e eu acho que a gente tem que fazer um ato aí de solidariedade, de desagravo ao Pilha, estamos tentando organizar, ver como que a gente faz, conversando com os nossos parlamentares, com os dirigentes, com a nossa militância, para fazer isso. E você fez aí a denúncia, colocou, acho que foi importante para a gente poder fortalecer essa luta, não dá para permitir esse tipo de coisa, né, Rovai? Pois é, e eu estava falando antes de você chegar, foi uma decisão muito difícil, viu, Gleice? Não foi fácil e foi tomada, evidentemente, com todos os cuidados. Mas o entendimento do Pilha, com quem eu não falei, enfim, que ele calado era passível de maiores riscos do que ele falando. Uhum. Então, para que todo mundo saiba disso, porque tem um entendimento de quem está na situação, né, de que ele não poderia mais ficar calado e não poderia mais deixar que algum grupo lá se reunisse e tirasse a vida dele como se fosse um acidente. Uhum. Ele tem esse medo nesse momento. Gleise, vamos virar a página aqui. Eu quero saber o seguinte, e agora, PT? E agora com Lula na rua? E agora com Lula livre para ser candidato? Como é que mudou da água para o vinho a conjuntura, né, Gleise? Há 3 meses atrás, aquela entrevista que a gente fez, acho que ela azedou, né, no sentido político, porque mudou tudo, virou o jogo, o tabuleiro. O Lula aparecia nas pesquisas Fórum com 16% de intenção de voto antes do julgamento. Agora, ele apareceu na última que a gente fez com 33%. Uhum. Então, Rovai, na realidade, essa desinterdição política do Lula esperançou o Brasil, principalmente diante da crise que nós estamos vivendo, né? Um governo que não é que não tenha capacidade, é um governo que tem a intenção de levar o país para onde ele está sendo levado, aumentar as mortes de Covid, aumentar a infecção, porque não toma as providências que teria que tomar. E acho que a desinterdição política do Lula e o próprio pronunciamento do Lula, desde a primeira decisão lá no sindicato em São Bernardo, mostrou o que é ser um líder político, o que é ser um presidente da República, o que é ser um estadista. Lula falou para o Brasil, Lula falou sobre o que nós tínhamos que fazer diante de uma crise, acenou para uma unidade política para enfrentar essa crise, e mostrou
que tem condições, como uma liderança, de mobilizar amplos setores da sociedade para tirar o país dessa. E eu não estou falando de processo eleitoral, estou falando do momento político mesmo, né? Ou seja, passou confiança, passou esperança para as pessoas, e obviamente que muitas pessoas remeteram isso à época dos governos dele, aos feitos dele, à experiência dele, à respeitabilidade dele internacional, ou seja, como uma pessoa com condições, capacidades de enfrentar uma crise como essa que nós estamos enfrentando no Brasil. Então, eu diria que Lula esperançou o Brasil, né? E é óbvio que isso se reflete quando faz pesquisa, porque é uma forma que o povo tem de se manifestar, né? Se perguntado sobre isso, ele se manifesta dessa forma, né? Embora isso não seja o nosso objetivo agora, quer dizer, essa costura de aliança política, de agregação, ela não tem um objetivo do ponto de vista eleitoral. Pode até ter no futuro, mas não é isso que tem nos movido e nem movido o presidente Lula nesse momento. Nós não fizemos nenhuma discussão sobre estratégia política eleitoral e nem sobre tática eleitoral. E nem o presidente definiu também se quer ser candidato a presidente, não conversou ainda com a direção sobre isso. Vamos abrir essa conversa mais para o final do ano, segundo semestre. É claro que as pessoas especulam, então se o Lula conversa com um, conversa com outro, diz, já está querendo fazer, mas eu acho que ele cumpre um papel de líder, né? Inclusive de liderança de oposição, porque ele deu voz à oposição no Brasil, no sentido de combater essa tragédia que é o governo Bolsonaro. Então não adianta querer achar que nesse momento nós temos que discutir sobre questões eleitorais, até porque teriam setores da própria política ou da sociedade que podem se unir nesse momento, estar juntos conosco nesse enfrentamento, e que necessariamente não estarão conosco no processo eleitoral em 2022. Muito bom. Drida Lourenço. Deixa eu ler só aqui 2 superchats, aí já faço uma pergunta aqui. Francinete Silva, parabéns, Rovai, estamos juntos, moro em Brasília, estou revoltada, obrigada, Fórum. Obrigada, Francinete, aqui também pelo superchat. Tem também, espera um pouquinho, o Rony Teles, grande Rony. Deputada Gleisi, com Bolsonaro ficou claro que o tempo de reação institucional para brecar autoritarismo não é aceitável do ponto de vista humano. Não é hora de criar mecanismos que permitam à minoria no Congresso suspender prisões e outras medidas do governo como essas? E antes da deputada responder, deixa eu só, tem mais aqui do André Lobão, porque o PT ainda não acionou o Supremo, ele pergunta também, e tem o Marcílio Godoy. Né? Ele está falando. Isso. O que a vida pede aos jornalistas é coragem. Obrigada, Marcílio. Então, se puder responder essa questão do Rony, eu também tenho uma questão, já continuando o que a senhora falou sobre essa questão do Lula ter voltado aí ao jogo, se acha possível uma terceira via, ou seja, um segundo turno que não seja no ano que vem Lula e Bolsonaro? Tá, então, só antes de tentar responder aqui o que o pessoal mandou. Em relação, por exemplo, à Lei de Segurança Nacional, nós temos ação junto ao Supremo, né, para suprimir essa lei, e estamos iniciando agora na Câmara dos Deputados a discussão da Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. Não é bem o projeto que nós queríamos, que era um projeto do deputado Paulo Teixeira, é um outro projeto, mas nós já começamos a negociação com a relatora do projeto para fazer uma discussão com os juristas, e isso vai acontecer para a gente modificar, e esse projeto, ele extingue a Lei de Segurança Nacional. Então, acho que essas ações são as que a gente pode fazer nesse momento e tentar uma articulação no Congresso para a gente vencer essa excrescência que é a Lei de Segurança Nacional. Em relação particular ao caso Pílio, o PT não tem legitimidade de ação, porque o que a gente pode propor são ações diretas enquanto partido, ações diretas de inconstitucionalidade, de descumprimento de preceito constitucional, que é essa que eu já falei para vocês,
contra a Lei de Segurança Nacional que nós já propusemos. Então, qualquer ação em termos de Supremo, e aí eu não sei quais são os graus de recurso do processo do Pilha, tem que ser pela representação dele, né, não de partido. Nós podemos ajudar, obviamente, nesse processo jurídico, mas não o partido representar alguma coisa em relação a ele. Nós não somos parte legítima para isso. Em relação a terceira via. Sobre a terceira via. Veja, nada é impossível, né? Pode-se construir a terceira via. Agora, política é posicionamento, política é posição. Não me parece que esse pessoal que esteja querendo construir a terceira via, tirar um candidato da cartola, tenha posicionamento político claro. É meio confuso, né, esse meio, porque ao mesmo tempo que eles fazem oposição ao Bolsonaro, do ponto de vista político, no aspecto da democracia, né, de comportamento do Bolsonaro na questão da pandemia, muitos deles, né, desses partidos, também integram o governo Bolsonaro e fazem sustentação da política liberal, né, o liberal do governo Bolsonaro. Então, qual é o projeto que eles têm para o Brasil? É a continuidade do projeto neoliberal com um lustro democrático e bonitinho, né, com posicionamento mais comportado e educado que Bolsonaro. Eu acho que esse centro, esse dito centro aí, o direita liberal, tem dificuldade de se posicionar claramente para o país. É por isso que tem dificuldade de agregar e de ter uma liderança, porque uma liderança se faz na defesa de um projeto claro, do que ela acredita, né? Lula é uma grande liderança porque sempre defendeu um projeto claro para o país, em que o povo fosse protagonista, fosse incluído no orçamento, em que tivesse um desenvolvimento diferente, sempre teve. E o Bolsonaro, por outro lado, tem um projeto clarinho, que é o da extrema-direita, e está servindo ao liberalismo econômico. Então, essa turma do neoliberalismo está, do ponto de vista do projeto econômico, confortável com ele. Tudo que precisa está sendo aprovado na Câmara. Eles agora puseram para votar a urgência da privatização dos Correios. Iniciaram a discussão da reforma administrativa, que não é só sobre combater altos salários, fazer mudança do ponto de vista dos servidores públicos, é uma desestruturação do Estado, coloca o Estado como um ator subsidiário à iniciativa privada. O Estado só vai entrar onde a iniciativa privada não der conta e olha lá. Então, tira a capacidade do Estado, inclusive, de indução do desenvolvimento econômico, que é uma tragédia para um país como o nosso, né, que está em desenvolvimento e tem uma população muito pobre e que precisa da presença do Estado. Mas o Bolsonaro leva essa agenda, então, portanto, quem quer a parte neoliberal não precisa de outra e leva uma agenda que é extremamente autoritária, que é retrógrada em termos de costumes, que não tem responsabilidade com a vida das pessoas, que não tem projeto de desenvolvimento claro para o país, mas que agrada um setor da sociedade. Então, eu acho que esse centro que está querendo se construir, né, tirar da cartola um candidato, tem que ser claro para o país. O que ele está propondo? O que é o meio termo que eles querem? E as pessoas não ficam com clareza sobre isso. E isso não quer dizer que haja uma radicalização. PT nem o Lula são radicais, entendeu? Mas há uma polarização de posicionamento político que fica claro para as pessoas. Então, eu acho que eles vão ter dificuldade, Dri, mas tudo pode acontecer. Vamos ver como é que eles se saem dessa. Eu estou aqui cheio de pergunta para fazer, Dri, mas eu quero priorizar a nossa comunidade. E tem aqui várias pessoas mandando chats, e a gente precisa muito da comunidade, né? Então, vamos passar a bola para eles primeiro, depois eu faço. E tem várias perguntas também para a Gleise aqui da comunidade. Olha só, a Andy diz, por favor, Gleise, não coloca nenhum empresário ou político de centro-direita que deem um outro golpe, e precisamos eleger grande bancada na Câmara e fazer o presidente para não impeachmentarem Lula.
Obrigada pelo superchat. Tem mais comentários aqui. A Daniela Araújo, professora, que também tem um canal lá de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Um beijo para a Daniela. Rodrigo Pilha, livre já. Ninguém solta a mão de ninguém e obrigado à Fórum pelo jornalismo. Abraços de São Leopoldo. Obrigada, Daniela. O José Prudente, ele diz, Rovai, eu de novo, avisa a nossa presidenta que mande o Suplicy do PT saírem candidatos ao parlamento. Abraço, Prudente. E tem mais. Qual que é o Suplicy, deputado federal, é isso, pelo que eu entendi? Eu acho que é para puxar a voto, né? Até essa questão de eleger um parlamento de esquerda tem sido muito colocada aqui no chat. Tem a Andy aqui também, digo, não coloca de vice ninguém que possa nos trair, só a esquerda tipo Dino. Então, já pedi para a Gleice comentar essas duas questões. Você leu do Rony Telles, Dri? Do Rony Telles, li na outra leva, que era... tá bom. Rony Telles aqui, ó, tem que... O nosso consultor tem dado uma força danada agora no YouTube. Eu não sei porque ele faz superchat tão gordinho assim, podia fazer de R$1, porque ele já tem nos dado tanto apoio, Gleice. Não, vamos lá. Primeiro, saudar aí todo o pessoal que está participando, né? Importante participar, importante fazer superchat, precisa, e a Fórum tem que ser fortalecida mesmo. É um importante canal aí de debate, e também mostrando outro lado que a mídia essa grande mídia não mostra, né, Rovai? Então, o trabalho que vocês fazem é muito importante. Em relação à questão das eleições para a Câmara, eu acho também que é muito importante, né? Às vezes o pessoal concentra muito na discussão das eleições presidenciais ou de governadores, né? Achando que a eleição por si só de um presidente ou de um governador é capaz de fazer grandes mudanças. A gente não pode esquecer o parlamento, até porque para fazer mudanças estruturais precisa passar por lá. E aí, se você não tiver uma bancada forte, né, que pense um projeto como o que foi eleito para o executivo, as dificuldades aparecem, né? Você necessariamente tem que fazer alianças no parlamento para poder avançar, ou então não consegue aprovar os projetos que quer. Então, essa questão dos deputados federais, dos senadores, é muito importante. E isso a gente tem tentado levar muito para a nossa militância, para o pessoal que quer ser candidato em 2022 a deputado, seja federal, seja estadual ou ao Senado, tem que começar a se preparar desde agora, né? Não podem ser só as reeleições dos que já estão na Câmara, até porque renovação é importante, é preciso, mas não pode ficar só nesse quantitativo. E eu não falo aqui só do PT, eu falo dos outros partidos também, de esquerda, de oposição. Eu acho que tem que dar mais atenção para isso, fortalecer mais, estimular mais a nossa militância, falar mais sobre isso, né? E a gente conscientizar a população da importância que tem. Eu entendi ali que eu não anotei o nome do superchat aqui, do menino que passou o superchat, falando dos Suplicis, né? Ele falou até Suplicis com S. É uma coisa interessante, ou seja, colocar os nomes de maior popularidade do PT nas chapas de deputados para puxar voto, porque isso é importante, né? A gente precisa disso, precisa ter um determinado número de votos, né, que somados com a legenda dá um número de cadeiras conquistadas. Então, ter bastante gente com capacidade, né, com conhecimento, que já tenha uma voz pública forte, é uma estratégia interessante. Posso ir, Dri? Vai, você, vai. Então, aqui, vamos falar de vice. Eu sei que é um momento... Não temos nem candidato ainda, Renato, já vamos falar de... As pessoas só falam de vice agora, Gleice, só querem saber do vice. E ontem, o Marcos Damiani, que é do Brasil 2 Pontos, não sei, acho que você deve ter lido, é um jornalista bastante respeitado, trabalhou muito tempo na Istoé, um cara que tem aí um espaço de conversa com o pessoal mais do centro, da centro-direita, fez uma especulação gigante que a gente está dando na Fórum agora, que eu não sei, estou falando de especulação, não no sentido pejorativo, né? Uma matéria que, evidentemente, ele apurou, mas com um bastidor que
que pode ser só especulação também, né? Não do jornalista, mas com quem ele falou, que o Alckmin estaria saindo do PSDB por falta de espaço com Dória, estaria migrando para o PSB. E eu vou lhe dizer, isso eu já ouvi também. E eu sou da Baixada Santista ali, o meu conterrâneo Márcio França, e as pessoas que são próximas do França dizem isso lá na Baixada, que o Alckmin estaria de malas prontas para o PSB. E que dentro do PSB tem um movimento que defenderia uma grande aliança com o PT, onde o Alckmin seria o vice do Lula. Eles acham que isso selaria uma chapa imbatível, né, dentro de um contexto onde poderia fazer uma boa aliança em São Paulo, com Márcio França e Haddad, um para o Senado, outro para o governo. Enfim, tem todo um quebra-cabeça aí. Eu não quero lhe perguntar, porque eu não sou bobo, eu não vou dizer assim, o Alckmin vai ser vice do Lula, porque você vai dizer não. Mas eu quero dizer assim, esse tipo de construção política mais ampla, passando por nomes que não são tão próximos ao petismo, ao campo da esquerda tradicional, é uma das possibilidades que vocês estão discutindo, pensando em 2022? Olha, primeiro só dizer, eu acho que esse deve ser o 5º ou 6º vice que já escolheu. Verdade. Já veio Luísa Trajano, Alckmin, até um general já surgiu aí. Até eu estou querendo ser vice do Lula, Gleice. Eu estou me colocando... Não, eu acho que a ansiedade, né, das pessoas de dizerem assim, pô, a gente precisa sair desse buraco aí, precisa ter uma chapa realmente competitiva para poder dar esperança para o Brasil. Eu entendo completamente isso. Eu acho que as pessoas ficam muito ansiosas e, obviamente, tem muitas conversas, fazem conjecturas. Eu, de fato, eu não sei, não fui informada pelo PSB, também não conversei isso com o Siqueira, que é o presidente do PSB, com quem a gente conversa sempre, né, sobre as posições, temos até uma mesa com os partidos de oposição, mas nunca tocou nesse aspecto sobre vinda do Alckmin ou não, então eu não sei te dizer se isso é verdade ou não, né, não tenho essa informação. Agora, primeiro, obviamente que para você ganhar uma eleição, você não ganha só com o campo da esquerda e da centro-esquerda, né, nós temos 30%, as pessoas sabem disso. O que eu acho que é importante, e eu também sinto que o nosso pessoal fica muito agoniado, né, como aqui o pessoal colocou, vamos fazer uma chapa só de esquerda, fica muito agoniado, porque gato escaldado tem medo de água fria, né, Renato? Então, claro, nós fizemos alianças aí ao centro, à centro-direita, tivemos um vice que participou do golpe, enfim, foi muito difícil e muito traumático, acho que não só para o PT, mas para os setores da esquerda, esse processo. Entretanto, a gente também aprende muito, né, com o que a gente vive, com os erros que comete, com a experiência que tem. É óbvio que para ganhar uma eleição, num determinado momento do processo eleitoral, você tem que ampliar o campo que você está, disputar o centro da sociedade. Senão você não ganha a eleição, não é com 30% que você vai ganhar, né? Nós perdemos a eleição da outra vez em 18, porque o Bolsonaro avançou para o centro da sociedade. E aí eu não estou falando só o centro dos partidos políticos, da direita política, o centro da sociedade mesmo, a visão de média, né, do povo brasileiro. Se isso não for possível num primeiro turno, num segundo turno, se nós estivermos disputando, nós vamos ter que fazer. O que eu acho que é importante num processo como esse de construção de uma aliança eleitoral? É ter claro primeiro o projeto, o que você quer para o país. Isso é que tem que nortear as discussões. O que é centralidade nesse projeto, que nós não abrimos mão, que nós não tergiversamos e que nós vamos levar à frente. Então, se isso tiver ajustado, é muito importante. E a segunda é a gente não ter nenhuma... como é que eu posso dizer, não ter nenhum engano sobre como que a gente está fazendo. Uma aliança eleitoral, não é uma aliança ideológica, não é uma aliança de linha política homogeneizada. Então, o que a gente não pode é se enganar nesse processo, é ter clareza do que se constrói. Se a gente tiver isso claro, eu não vejo problema, até porque, como eu disse, se for para disputar e ganhar uma eleição, nós vamos ter que avançar, fazer aliança e poder disputar. É essa a realidade. Isso quer dizer que tem que ser um vice já de tal maneira, outro vice de tal maneira?
Não necessariamente, né? Lá atrás, o presidente Lula fez uma aliança com um empresário, né? E deu certo os 2 mandatos. Depois fizemos uma aliança em que o vice era da política, não deu certo, né? E agora é uma outra realidade. Mas, assim, como a gente ainda não definiu essa estratégia, nem tática eleitoral, não conversou isso dentro do partido, vai ficar mais para frente, não é o que tem nos preocupado. Como eu te disse, o que tem nos preocupado é tentar uma aliança política nesse momento de enfrentamento ao governo Bolsonaro, para que a gente possa ter mecanismos de barrar essa destruição que está aí, porque depois vai ser muito difícil reconstruir o país, reconstruir os instrumentos para gerar desenvolvimento para o povo brasileiro. Perfeito, Gleice. E aí, então, vamos virar um pouquinho a página e falar sobre essa questão do governo Bolsonaro, né? Ele está no momento de... Eu tenho feito essa avaliação, queria te ouvir, mas desde que ele demitiu o ministro da Defesa e os comandantes das 3 forças, ele entrou num período, numa fase de declínio de protagonista das ações, inclusive dentro do governo. Ele já tinha perdido fora com a decisão do Fachin, o Lula voltou ao cenário, aquela entrevista coletiva do Lula catapultou o Lula de uma forma que, assim, eu nunca vi nada parecido com isso, quero te confessar, não me lembro de um episódio de alguém, talvez Getúlio Vargas tenha feito isso, mas aí nessa história eu conheço só de livros, né? Quando ele volta e dá entrevista para o Samuel Weiner, uma entrevista que ele dá em São Borja, na Fazenda, anunciando que voltaria para sair candidato em 50. Aquilo também é um fato que está relatado em alguns livros, Minha Razão de Viver, do próprio Samuel Weiner, no Chateau, com algo importante. Mas essa volta do Lula fez o Bolsonaro entrar em xeque, mas ele, na sequência, ele comete esse erro da demissão das 3 forças e ele começa a atrapalhar por inteiro. Eu queria que você fizesse uma avaliação política disso, porque o Bolsonaro é forte, o Bolsonaro é fraco, Gleisi, o Bolsonaro vai chegar no segundo turno, já tem gente falando que ele não chega mais. Qual a tua análise hoje do tamanho do Bolsonaro para hoje e para 2022? Eu penso, Rovai, que ele está cada vez mais perdendo esse centro da sociedade que ele tinha conquistado no processo eleitoral e que estava com ele acompanhando o governo dele, né? Ele está perdendo esse apoio, mas vai manter um apoio daquela base sólida dele, né? Que se identifica com a extrema-direita e que não vê na direita uma alternativa, que por muito tempo votou na direita, votaram nos candidatos da direita, da centro-direita, mas que com o Bolsonaro viram uma voz se expandir. Vamos lá, ele tem uma base forte nas corporações militares, que eu acho que dificilmente ele perde, a menos que ele faça algo contra a corporação, mas não tem sido a prática dele. Ele tem protegido muitos militares, inclusive eles não estão na reforma administrativa, importante falar isso, não entram na reforma administrativa, e também de corporações de polícia militar, de guardas por todo o Brasil, Tem ainda uma base forte nos evangélicos, levadas por esses pastores, que fazem política o tempo todo, e que são responsáveis, inclusive, por grande parte das fake news, do direcionamento do entendimento do povo. Então, ele mantém isso. E tem um apoio, claro, das milícias, que estão espalhadas aí pelo Brasil. Então, são blocos que eu acho que, mesmo ele tendo essa diminuição de popularidade, de aprovação, tendem a continuar firmes com ele. Não tem base da política, lado da política, que tenha um núcleo assim forte, Nós da esquerda sempre tivemos um núcleo também, dos partidos de esquerda, 20%, 25%, às vezes 30%, pela nossa militância, a forma de organização, enfim. E ele está fazendo isso por esses aspectos do lado da direita. Então, o que eu acho? Eu acho que ele vai, sim, ter um enfraquecimento, ele está perdendo a mão do governo. A CPI vai cumprir um papel importante nisso, porque vai ser um espaço ali onde todas essas ações, ou falta delas, vão ser explicitadas, vão ser debatidas,
vão ser mostradas, né? Isso vai atingir bastante o Bolsonaro, mas eu acho que ainda ele continua com um núcleo com capacidade de fazê-lo disputar a presidência da República, se ele não for empichado antes, né? Se ele não for barrado antes, que eu acho que a gente tem que aumentar o tom nesse sentido, e eu acho que a CPI vai abrir espaço para isso. Mas eu vejo um pouco assim, não sei se eu estou correta, é uma avaliação que a gente tem feito, porque isso mostra a resistência dele em cair muito em relação à aprovação. Sei que já subiu a desaprovação, tá? Mais de 50%, mas ainda tem um núcleo, né? Meio expressivo de apoio, mesmo diante da tragédia que nós estamos vivendo. Então, mostra que tem algo ideológico ali que é mais forte. Então, acho que ele, se a direita não tirar da cartola aí a terceira via, ele com certeza, né, uma terceira via viável, ele com certeza, e ele não for barrado, ele chega no processo eleitoral com posicionamento razoável. Quero te dizer que eu tenho a mesma avaliação que você, Gleisi. Dri de Lorenzo. Olha só, tem vários comentários aqui, tem Bruno Melenkovic Caixeiro, prestigiando o fórum, parabéns, Gleisi Hoffmann-Ruvai. Donizete Aguiar, hoje o PT tem a segunda maior bancada, porque a oposição está tão parada. Danilo Lescrec, Gleisi, 25 das 27 cadeiras do Senado em disputa em 2022 estão ocupadas pela direita hoje. A esquerda precisa unificar as candidaturas para mudar a correlação de forças no legislativo e também nos governos estaduais. O José de Souza Silva. Bom dia, minha presidenta guerreira Gleisi. Nós precisamos trabalhar para eleger uma grande bancada de deputadas e deputados federais em 2022. Tem mais superchat aqui. Cara, eu fico admirado como a nossa audiência é bem informada. Qual o nome da pessoa que sabe exatamente que é 25 cadeiras que vai ser as 27 no Senado? Eu não tinha a menor ideia. É verdade, né? E eu queria aproveitar a pergunta para que a Gleisi falasse um pouco em relação à Câmara, né? A gente deu essa semana que tem uma articulação para conseguir aprovar uma CPI contra o Salles. E também essa questão do Arthur Lira dizendo que agora, ele primeiro tinha dito que 95% dos pedidos de impeachment eram inúteis, aí depois agora voltou atrás de 100%. Há chance de avançar com o Arthur Lira na presidência? Não, então, Dri, até respondendo, né, o pessoal que perguntou aí sobre a oposição parada, nós tínhamos feito uma articulação lá atrás sobre a mesa da Câmara, vocês lembram disso? Inclusive causou muita polêmica e tal. Mas era uma forma da oposição ter um pouco mais de voz e força, primeiro para barrar alguns projetos, e segundo para apresentar alguns outros. Nós fomos derrotados nisso, né? Até porque teve um racha na própria direita, na centro-direita, que tinha feito o acordo com o bloco de esquerda. E o Arthur Lira ganhou com muita força, com uma base muito consolidada aí do Centrão, de apoio a Bolsonaro. E ele tem um estilo muito próprio de dirigir a Câmara, um estilo, né, que enfrenta ali, não... mesmo a gente fazendo as obstruções, apresentando os projetos, enfim, tentando resistir, a maneira dele de conduzir a Câmara é uma maneira meio de trator, vai passando, e ele tem uma maioria, então a gente tem muita dificuldade. Por exemplo, não conseguimos barrar a urgência do Correio, não conseguimos barrar a reforma administrativa, a gente tenta denunciar isso. Por outro lado, também, a mídia, né, a grande mídia, dá pouco espaço para figuras da oposição, prefere colocar como oposição essas figuras mais da centro-direita, porque também é nessa tentativa de fazer aí um espaço político dessa terceira via, enfim, desse terceiro projeto. Então, a gente acaba tendo dificuldade, inclusive, de mostrar as ações e o que estamos fazendo. Mas há uma articulação bastante unida dos partidos de oposição. E é verdade, sim, a CPI do meio ambiente, a CPI da gestão do Ministério do Meio Ambiente.
nós começamos a colher assinaturas, e eu acho que tem possibilidade, sim, de a gente conseguir instalar essa CPI, porque tem contradições também na base do governo, até do pessoal da agricultura, entendeu? Da bancada lá do setor agrário, do setor do agronegócio, que está vendo essa gestão do meio ambiente interferir nos seus negócios externos. Então, tem uma contradição. Eu espero que a gente consiga avançar essa semana na coleta dessas assinaturas. Obviamente que aí nós vamos ter que ter uma outra ação, que é fazer o presidente da Câmara instalar. Temos que saber quantas CPIs tem na frente, se dá para a gente passar, se vamos usar o mesmo, a mesma estratégia que o Senado, né, que os senadores usaram para a CPI do Covid, aí é algo que a gente vai ter que conversar entre os partidos de oposição. E sobre as cadeiras do Senado, é porque é 1/3 que renova agora, né, a eleição de um senador só. Então, é verdade, a maioria é de direita. A eleição do Senado é uma eleição majoritária, é diferente da eleição para a Câmara. Ou seja, é como se fosse majoritária, quando eu digo como se fosse uma eleição para governador. Você tem que ter a maioria dos votos, né, para poder se eleger. Geralmente, nos estados, há essas alianças conservadoras, né? Então, quem tem candidatura a governo forte, geralmente leva o Senado. Dificilmente você tem um senador eleito, é raro, já teve, claro, tem, mas é raro ter um senador descolado de uma candidatura mais forte a governo. Então, a gente vai ter que analisar também essa estratégia em cada estado.